E não gosto necessariamente de abraços. Eu não sou uma pessoa de toque físico, mas não vou afastar meu marido quando ele está tentando me amar. Mas a questão é que ele me amava em vez de me atacar no momento em que eu claramente não poderia ter lidado com ser atacado, eu provavelmente teria saído. E então aqui vai, homens, como se você pensasse em algo, e isso vale para os dois lados. Só estou falando com homens porque sou homem. Mas tipo, é fácil assim. Já estou trabalhando há 2 horas quando ela precisa de ajuda de manhã para sair pela porta. Fresco, basta mover seu calendário. Pessoas se divorciando. Despedaçando suas famílias. Passando pelo casamento. Ou lutando contra isso. Eu sou Cass. E eu sou Catherine. Voltamos das profundezas do inferno para salvar nosso casamento abusivo e tóxico. Somos o casamento de Moro. Vamos inverter as estatísticas de divórcio com um novo casamento. Tudo bem, enquanto estávamos filmando o último episódio, conversamos gentilmente sobre as expectativas de sexo e como isso pode continuar, querida. E enquanto estávamos filmando, alguém perguntava, então não deveria haver expectativas? E nós meio que sugerimos esse tópico. E alguém teve uma pergunta um tempo atrás, como se houvesse expectativas. Se estamos falando de sexo, claro, eu chamo isso de último. Mas papéis, eles estavam falando sobre seu parceiro sentado lá sem fazer nada, e você estava tipo, eu quero falar sobre isso. Sim, bem, eu quero que você fale primeiro sobre como você ensina os homens a não terem expectativas, porque essa pergunta veio de um homem que disse, será que realmente não devemos ter expectativas? Então, minha esposa só consegue sentar e não fazer nada porque nada é esperado dela. Então fala um pouco sobre porque você ensina os homens a não terem expectativas e aí eu vou entrar. Ok, então, a primeira coisa é que, você sabe, eu realmente acredito firmemente nisso. E se você não olhar ao redor, olhe para algumas das pessoas mais bem-sucedidas, mas quando você não tem expectativas, você apenas dá de uma perspectiva de doação. E isso pode começar com coisas como gratidão. Pense no quanto na sua vida volta para você sem você tentar. E eu sei que isso soa engraçado, estranho, porque estamos esperando, digamos, algo para voltar por não esperar. E há exemplos disso em todos os lugares da vida. Poderíamos falar com o dízimo, poderíamos falar em fazer um programa como o nosso, podemos falar sobre qualquer coisa que você realmente queira. Realmente acredite firmemente que, você sabe, se você empurrar todo o amor e tudo o que você tem para oferecer sem qualquer expectativa de nada em troca, você naturalmente vai conseguir, mas não espere. Além disso, você evita, sim, e evita a decepção dessa forma. É verdade, isso é um problema. Desapego do resultado e as coisas podem meio que fluir para isso. Podemos fazer algo assim em algum momento, mas a razão pela qual eu ensino homens, esta é simples a maneira como eu acredito que homens e mulheres são mostrados como homens e mulheres no casamento. Você normalmente não teve suas necessidades atendidas na vida, certo? Não importa se você tem os melhores pais da vida. E assim, eu vou para caras legais. Então eu vou falar por homens agora, porque eu ensino homens e você pode talvez elaborar para mulheres. Mas você sabe, caras legais, mesmo que você tenha melhores pais do mundo, eles não estão atendendo às suas necessidades? Não podem. É impossível. As crianças são egocêntricas. Há outras coisas que precisam ser feitas. Agora jogue na má parentalidade, alcoolismo, abuso, todo esse tipo de coisa. E certamente as suas necessidades não são valorizadas. Suas necessidades não... Na verdade, eles estão sendo minimizados, rasgados, arrancados de você. No momento em que você entra em um relacionamento, você sabe, nós nos apaixonamos, estamos super animados. Você é tão bonita. Você é tão bonita. Eu te amo. Ah, não, vou cancelar meus planos. Mal posso esperar para ver. Eu tenho isso para você. Deixe-me cuidar da sua limpeza seca. Deixe-me lavar seu carro. Como se tudo fosse gratificante. E então, isso é impossível de manter. Chama-se vida a começar com tudo. Desde a carreira aos filhos e o que quer que seja. E então os homens com quem eu trabalho, eles precisam entender que assim, só porque você fornece não significa que você merece sexo. Não espere. Você deve ser um adulto. Só porque você está dando e dando e dando. Isso não significa que você merece nada. Significa apenas, é claro, em uma relação recíproca, você irá, mas, na maioria das vezes, não é recíproco porque esse amor e validação desde o início, toda aquela doação desde o início, é substituída por, eu preciso disso, eu preciso daquilo, defender, 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 e por isso temos que baixar as expectativas, pelo menos por enquanto, e isso não está cobrindo a questão do cavalheiro, mas podemos entrar nisso à medida que vamos aqui. Ok, e isso é incrível, o que você acabou de descrever. Eu vou-te dar um exemplo, e não é uma pergunta de truque, eu vou-te fazer uma pergunta. Não é uma questão de truque. Então, depois que filmamos hoje, se eu não entrar no carro e ir para onde preciso ir, o que acontece? Nossos filhos não serão pegos. Certo. Então, há uma expectativa? Sim, então qual é a expectativa? Você vai buscar as crianças para as meninas da escola, certo? Eu sou o único que tem a expectativa. Não, você também tem expectativas e as crianças também. Seus professores. Então essa é uma expectativa saudável literalmente se eu não fizer o que normalmente faço, sobre o qual conversamos, e essa é a chave que falamos sobre isso. Nossos filhos vão ficar presos na escola. Sabe-se lá, talvez os serviços de proteção à criança sejam... Eu nem sei o que acontece se você deixar seus filhos na escola e ninguém vier buscá-los.
Nunca vamos descobrir. Não, nunca vamos descobrir. Ele estaria se perguntando por que você não pegou nossos filhos. Provavelmente não se transformaria em uma briga. Teríamos uma conversa e seria apenas. De qualquer forma, para alguns de vocês, provavelmente se transformaria em uma. Estamos em uma situação diferente. Mas essas são expectativas saudáveis. E a razão pela qual essa expectativa existe é porque nós conversamos sobre. Mesmo antes de irmos para esta escola, eu gostaria de levá-los para a escola. Gostaria de buscá-los na escola. Eu não apresentei a professora ao fato de que temos uma creche em nossa casa. E eu disse, você precisa da carteira de motorista. E eu não acho que ela vai pegá-los. Mas o que acontece se eu precisar que ela os busque? E ela disse, você só tem que me enviar um e-mail e enviar uma carteira de motorista. E assim mas tudo isso é sobre expectativa porque nós estabelecemos a expectativa. Então, com o senhor que disse para você ou disse para nós na mensagem lá, você sabe que realmente não deve haver expectativas dessa maneira. Minha esposa só consegue sentar porque não há nada esperado dela bem. Não, não é isso. Você pode ter expectativas um do outro, há expectativas o tempo todo, mas você não pode ter expectativas não ditas porque elas não são justas, a menos que você apenas saiba se você simplesmente desliza para certos papéis, mas então pode haver algumas expectativas não atendidas. Eu adoraria falar um pouco sobre isso. É sobre isso que eu falo no meu programa. Não falamos muito sobre expectativas, mas falamos sobre garantir que as coisas sejam delineadas e falamos sobre isso em um de nossos últimos podcasts. Conversamos um pouco sobre papéis, e não nos importamos com seus papéis, mas eles não podem ser assumidos porque é quando pode haver expectativas não atendidas. Então eu tenho alguns clientes no meu programa, muitos clientes no meu programa. Trabalho só com mulheres. Então, muitas vezes, há a expectativa de que porque o homem está trabalhando, e isso não significa que todos os meus clientes não estão trabalhando. Algumas são, mas muitas delas são mães e esposas que ficam em casa, sabe? Porque o marido está trabalhando, é trabalho da esposa garantir que toda a comida seja feita, a casa esteja limpa, todo esse tipo de coisa. E a esposa fica ressentida porque, e o marido fica ressentido se isso não for feito, a esposa fica ressentida porque ela está fazendo tudo. Mas porquê? Porque eles não tiveram uma conversa. Então, para mitigar as expectativas não atendidas, você precisa expor as coisas. Então é um lado diferente das expectativas. Sim, mas eu quero interjeitar um pouco aqui, porque isso vai se sobrepor porque eu ensino aos homens nenhuma expectativa e garantir que não percamos vocês aqui. Tive uma conversa, falamos sobre isso, eu fico sempre chateada porque ele falou que ia tirar o lixo. E, você sabe, isso seria o trabalho dele e ouvir. No começo você fez um plano. Lembro-me de quando você não via a hora de ser mãe. Mal podia esperar para viver aquela vida. Você sempre quis ser mãe, ok? E eu lembro quando ela estava grávida e eu estava trabalhando das 5 da manhã até as 8 da noite ou o que quer que fosse na academia indo tipo, bem, cadê a porra da comida? Sabe o que eu quero dizer? E esse é o problema. Repouso no leito, repouso no leito. Esse é o problema. As circunstâncias atrapalham. Agora, talvez isso soe mais extremo do que o que você passou, mas a conclusão é que não houve conversas ao longo do caminho. Houve discussões por causa dessa validação que conversamos, que a necessidade de agradar um ao outro estava lá. Precisa ter suas necessidades atendidas. E você estava fazendo com que ele foi substituído por coisas assim. Então você acaba dando para receber. Bom, eu pago as contas. Cadê a comida, né? Se você está ou não em repouso na cama e, eu acho, provavelmente é extremo. Mas a nossa situação é extrema. É por isso que compartilhamos. Sim, eu era um idiota. Mas não é preciso ser extremo como nós para entender. Este é um problema assustador em todos os lugares. Começa a ir dia a dia, semana a semana, mês a mês. E logo, já se passaram anos, e você não entende porque eles ficam sentados e não fazem nada. Aqui, deixe-me inverter isso para você agora. Então, os homens que vêm para o meu programa, ela é a mãe, ela é a empregada, ele é outra criança. No entanto, você quer olhar para isso por causa de como essas expectativas foram estabelecidas, que, por sinal, você olha para trás para alguns dos episódios, falamos sobre isso, onde as mentes podem mudar. Você queria começar a trabalhar de novo, certo? É um casamento e um negócio de negócios. Acho que dá para assistir ou ouvir. Mas a questão é que as coisas mudaram. Tá? E quando você está aparecendo e não está abordando isso dessa maneira, você começa a se aprofundar muito no isso não é justo, não é justo, quero me defender. E então, quando você está com sua esposa agora, diga que está em um programa como a mente e está aparecendo, você está literalmente perdendo as expectativas. O que acontece? Às vezes ela fica tipo, meu Deus, aleluia, faça uma pausa, tome um banho. Isso é incrível. É a sua vez, é outra e zangada, a sua vez. E ela se torna uma espécie de próxima criança, certo? E eu não quero que meus caras tenham uma conversa. Quero que eles a levem à parceria nesse momento. O que você acha disso? Acho que o conselho que você está dando é muito bom para levar à parceria. E eu acho, mas acho que provavelmente é comum. Se nesta situação. Obrigado. Meu relógio acabou de me vender o tempo. Se as mulheres, e isso provavelmente é comum, no momento em que uma mulher chega ao ponto em que, assim, é a sua vez, vá em frente, leve. E eles só vão para o banho ou o que quer que seja. Eles acumularam tanta amargura e ressentimento que não se importam com o que acontece.
Eles simplesmente recuam completamente. E, portanto, essa não é a maneira certa de fazer as coisas. E então, nesse momento, se essas esposas estão agindo dessa forma, a única maneira que você pode chegar a isso e ter uma conversa bem-sucedida ou até mesmo interação é fazê-lo com suavidade como ele está descrevendo quando usa mostra a ela que você é grato por tudo o que ela fez. E que você está entrando porque você quer. Eu sei que não devemos dizer ajuda porque você sabe que eles são seus filhos também, mas é se você está assumindo o papel de outra pessoa e você não fez isso. Está ajudando as pessoas a superarem essa merda. Sim, você não está ajudando com as crianças. Oh sim, peço ajuda para as crianças. Eu sei que são filhos dele, mas eu ainda quero ajuda porque é o meu papel. Então mesmo com like, eu não sei o que eu posso. Eu vou ajudá-lo com like. Seja lá o que for, escrevendo nas redes sociais. Gente, se você vir alguma coisa em algum dos comentários, qualquer uma das escritas, qualquer descrição, isso tem. É gramática ruim, está bagunçada a pontuação, os títulos não estão corretos. Isso porque eu o fiz. Ela vai me ajudar quando tiver chance. Mas é o nosso negócio. Então, você sabe, nós poderíamos dizer que você sabe, é minha responsabilidade, mas não, eu estou ajudando ele porque ele assume algumas dessas coisas. Então supere isso. Se você se ofende dizendo que não, meu marido não, se você não vê o seu marido cuidando das crianças, mas ajudando, tudo bem dizer ajudando. Mas de qualquer forma, quando você está, se a esposa está chateada e ela está amargurada, ela está ressentida, e então o marido entra, a única maneira de chegar a essa interação é com gentileza, gratidão e amor, porque então ela verá que é apreciada. E ele também vai ver como o papel dela é difícil. E aí ele vai mostrar gratidão. E então é um ciclo de gratidão em vez de um evento de tecnologia. E isso também é uma virada. Isso vale para os dois lados. Se você está esperando que você mereça uma pausa, você precisa começar a fazer uma reflexão profunda. Tipo, sim, eu trabalho todas essas horas. Bem, eu vou usar um exemplo de um cara que estava tentando entrar em um programa ontem. Que eu acho que eu não quero que ele entre no meu programa. É uma coisa mental. Ele está tipo, bem, eu trabalho 18 horas por dia. E eu apareço ou vou para o trabalho aparecendo no trabalho 6 dias por semana. Então, quando eu chego em casa, você sabe, e eu digo a ele que meus amigos conseguiram ingressos para shows. Eu não vou dizer o nome da banda, mas de repente ela está chateada. Bem, cara, a expectativa era que você priorizasse sua esposa. Se você tem que trabalhar tanto e ele está culpando ela porque ela quer o carro novo, ela quer a casa maior, ela quer isso e aquilo. Não, cara, você não tinha a expectativa de orçamento. Você não teve a conversa difícil sobre o orçamento. Você não viu que a perspectiva pode mudar o tempo todo e agora ele não prioriza que vai a um show quando não tem dias de folga. Eu fico tipo, bem. Não é à toa que ela está a puto se isso é apenas um exemplo. Mas eu já tinha ouvido um monte de outras coisas, mas então as expectativas estão lá. Mas quando você está dando para obter, eu acho que é o verdadeiro problema. E é isso que você normalmente está descrevendo, então você diz o que quer dizer, não tem expectativas que quando você faz algo você vai receber algo em troca e por falar nisso, você sabe o que pode ajudar todas as situações que estamos falando. Está correto. Conexão. Estar conectado com seu parceiro. Então eu tive um pouco de colapso, acho que foi na semana passada, ainda caras, eu gosto de contar minhas histórias. A semana passada, 2 vezes na semana passada, 4 vezes, estou apenas brincando. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas um dia, então, isso volta às expectativas de eu cuidar das crianças, porque eu quero estar cuidando das crianças, mas nossos filhos, estamos em uma fase humilhante de paternidade. Oh menino. E eu voltei uma manhã, então nós os tiramos de casa e tomamos. Então eu vou para a academia de manhã e eles vão para a criança, e é muito difícil, número 1, tirá-los de casa, e depois tirá-los da amarração e levá-los de volta para casa. É muito difícil. E eu entrei e fiquei no balcão da cozinha, com lágrimas nos olhos, e disse ao meu marido, se você não me ajudar de manhã, eu vou te deixar. E, claro, não vou deixar meu marido e não vou deixar ninguém. Mas é aí que eu estava tão estressada. Oprimido. Fiquei tão sobrecarregada. Não vou deixar minha família. Mas naquele momento, eu fiquei tipo, eu posso ver porque as mães às vezes abandonam suas famílias. Isso é tão difícil. Eu estava tipo, eu vou ter um surto psicótico. Sinto que estou perdendo a cabeça. E meu marido poderia ter chegado em mim e dito, bem, eu trabalho todo esse tempo e ganho mais dinheiro do que você, e você deve ser. Eu já estou trabalhando há 2 horas nessa fase, né? De manhã, agora. Então... Sim, mas provavelmente 4 ou 5 horas. Porque isso foi depois que eu voltei para casa. Sim. Sim, e então ele poderia ter vindo para ele, bem, esta é a vida que você queria e você queria isso. E eu trabalho muito para que você possa ter esse horário. E ele poderia ter vindo em minha direção assim dizendo que veio e me deu um grande abraço e ele está tipo, eu peguei você bebê. E não gosto necessariamente de abraços. Eu não sou uma pessoa de toque físico, mas não vou afastar meu marido quando ele está tentando me amar. Mas a questão é que ele me amava em vez de me atacar num momento em que eu claramente não poderia ter lidado com o fato de atacado. Eu provavelmente teria saído. E então aqui vai. Aqui vão os homens. Como você pensa em algumas coisas e isso vale para os dois lados. Eu só estou falando com homens porque eu sou o homem. Mas como se fosse tão fácil assim. Já estou trabalhando há 2 horas quando ela precisa de ajuda de manhã para sair pela porta. Fresco. Basta mover seu calendário.
É fácil assim. E eu sei. Eu não posso. Minhas horas. Então encontre a maneira que você pode equilibrar para que ela faça isso funcionar. E este é um bom exemplo porque eu poderia ter-me comunicado mais claramente antes de ter meu colapso, mas não o fiz porque estava tentando fazer o que achava que queria fazer. Eu queria ter esse papel de mãe. Queria fazer tudo. Eu sempre quis fazer isso, e este não é o primeiro colapso que tive sobre as crianças. As crianças são muito duras agora. Mas é um bom exemplo porque eu poderia ter feito algo diferente e não fiz. Então, uma pessoa tem que ser aquela pessoa que vai meio que tirar o peso disso. Acho que deveria ser o homem, mas aqui está a coisa. Se você está ouvindo, você está assistindo. No final do dia, se você é quem ouve ou assiste, você é único. Então, sim, se você acabou de ouvir minha história e está pensando, você sabe o que, eu realmente poderia aproveitar a oportunidade para falar com meu marido sobre como as expectativas precisam mudar. Você não precisa entrar e chorar na pia e dizer que está deixando ele. Você não precisa fazer isso. Eu poderia ter dito. Principalmente se ele não estiver no meu programa. Ele vai levar isso para o lado pessoal e vai... Eu me sinto muito segura no meu relacionamento. Foi por isso que consegui fazer isso. Mas também sei melhor. Eu deveria ter. Eu simplesmente não. Acho que precisei me esforçar para saber que precisava de ajuda. Mas o que você deve fazer é pensar em como você pode expressar que os papéis podem precisar mudar um pouco para que não haja expectativas não atendidas. Certo? Combinado. Tudo bem, pessoal. Isso me dá uma ideia para o próximo show. Vamos falar de mulheres independentes, mesmo homens, independência. Vamos lá. Está bem.